Mas muito boa mesmo. Quero também parabenizar você, Rômulus, pelo artigo que você publicou ontem à noite. Não sei se era noite no Brasil ainda, ou se era noite aqui só para gente, é, referente a essa saída do Sepúlveda pertence da defesa de Lula, essa defesa que a gente está aqui, né? Está parecendo aquela coisa do 7-1, uma 7 gols e todo mundo com a camisa, torcendo, acreditando que ainda vai dar, né? Então, é muito chato tudo isso, até pelo respeito que a gente sempre eh, teve e tem pelo doutor Zanin e pela doutora Valesca, mas time que perde se mexe, né? E o negócio está feio. Lula só está levando ferro, é uma cagada da defesa atrás da outra, é uma omissão atrás da outra, e é preciso que algo seja dito sobre isso, porque, a despeito de todo o respeito, de toda a torcida para que o êxito fosse atingido, os resultados foram catastróficos e é isso. A vida é assim. Os vencedores é que permanecem. Perdedores têm que sair. Vamos. Wellington, tem que confessar que eu não gostei de escrever esse artigo, assim como não escrevi os anteriores que eu cito nele. Há um certo constrangimento, aliás, bastante constrangimento, porque é até um desafio à ética você criticar um colega, a atuação de um colega. Por exemplo, a gente vai ter daqui a pouco o professor Marcelo Neves, e é evidente que a gente não vai perguntar para ele coisas relativas à linha de defesa, porque ele certamente, não só a gente não vai perguntar, mas se perguntasse, ele se recusaria, porque há um constrangimento ético nisso. Mas como a causa é muito grande, é o Brasil, é o presidente Lula, críticas, Wellington, que estavam represadas há meses, coisas que a gente ouve de bastidor, críticas à boca pequena, aos poucos a gente foi assim tentando. Alguém ontem nos comentários falou que a gente está aqui há meses implorando, Wellington. E é verdade, assim, humildemente implorando para alguém vir à Suíça pedir as provas da Odebrecht, os documentos que não estão mais em posse da Odebrecht, porque ela já fez a migração, mas sobrou uma cópia. A cópia da Lava Jato, que está batizada, falsificada, de maneira atestada até pela Polícia Federal do Brasil, aquela que a aliada deles falou que está falsificada, tem que estar com os americanos, que são os nossos inimigos, e tem que estar com a Procuradoria da Suíça. São 3 cópias. Por que nenhum advogado do Lula veio até hoje à capital da Suíça, Berna, pedir à Procuradoria acesso a isso? Eles vêm quase todo mês à Suíça para municiar aquele processo da ONU, que eu acho importante, mas vamos ser realistas, para quem é leigo e não entende. Aquele processo é meramente midiático, para um uso político dentro do Brasil. Não há nenhuma consequência jurídica. Ele não pode obrigar nem o Estado brasileiro e muito menos a justiça brasileira. Já expliquei em detalhes no domingo à noite essa questão. Então, aquilo ali é midiático, é importante do ponto de vista político, ter um argumento para animar as bases, falar, está tendo lá um processo. É legal, mas isso não pode ser o centro. Muito mais importante do que isso era ir à capital da Suíça, pedir à Procuradoria da República da Suíça acesso a esses documentos que são bloqueados pelo Sérgio Moro no Brasil. E mesmo que fossem autorizados, ela está falsificado. Como eu falei ontem, 3.000 documentos sumiram na mão do Dedê no avião da Suíça para o Brasil, atestado por uma empresa americana que recuperou esses documentos. Ela falou, olha, tinha 18, o Dedê chegou com 15. Cadê os 3.000 documentos? Ele entregou para a aeromoça? O que ele fez? Então é assim, a gente precisa realmente, está numa situação dramática. Outra pessoa aventou a hipótese, Wellington, eu até acho que é plausível, do dinheiro ter acabado para pagar a defesa. Inclusive a Valesca, a esposa do Zanin, quando ela esteve em Genebra, ela e o Geoffrey, que é aquele advogado australiano que atua na defesa na ONU, os dois falaram que não estão mais recebendo honorários e que estão fazendo a defesa pro bono por acreditar na causa, que é louvável, parabéns a eles, assim, estão vestindo a camisa até, porque tem custos, Wellington, que a pessoa incorre de viagem, de tudo, hotel, então não é só deixar de receber, estão tendo custas, despesas, louvável, aplaudo, mas possivelmente isso também seja uma das causas do Sepúlveda pertence. Não posso afirmar isso, alguém levantou essa hipótese, é algo que a gente possa levar. Fora isso, a gente sabe que houve diversas divergências na linha de atuação. O Sepúlveda pertence estava trabalhando para ver uma progressão para o presidente Lula passar por uma prisão domiciliar.
o Zanin discordou, mas mais que o Zanin, quem discordou foi o próprio Lula. O Lula mandou o Zanin desautorizar essa negociação por prisão domiciliar, porque realmente eu fiquei na dúvida primeiro, mas depois pensando mais, até dividi essa dúvida aqui no ar com você que está aí do outro lado, mas cheguei à conclusão que o presidente Lula, seu instinto político, mais uma vez está certo, porque isso seria o pior dos mundos. Não só ele ainda ia ser impedido de fazer campanha, de se reunir, o pessoal ia... Né, porque eles podem colocar constrangimentos, então mesmo para a pessoa que está em prisão domiciliar, para não encontrar determinadas pessoas. Ele ia seguir, mas na cabeça do povo, e até de uma maneira que seria explorada pela direita, para a Globo, iam tentar igualar ele politicamente a esses milionários aí que roubaram dinheiro adoidado e ficam lá com a tornozeleira de ouro em casa. E falar, olha, o Lula aí já está em casa, ele também é do esquema, é amigo e tal. Então, o presidente Lula está certo, eu acredito que estava certo em discordar do Sepúlveda da Pertença, que podia ter a melhor das intenções, Wellington. Vendo assim, olha, não tem como sair, vamos botar ele numa prisão domiciliar pelo menos. Aí é uma divergência legítima, eu acho. Então, tinha essas divergências, fora isso, aí eu preciso registrar, teve uma barbeiragem, sim, do Cristiano Zanin no recurso que ele fez lá ao Fachin, pedindo para que fosse analisada também a situação de inelegibilidade do Lula, que é o que a gente quer a todo custo, Wellington, adiar ao máximo. A gente quer que só seja lá nos 49, já 5 de acréscimo, nos 50 do segundo tempo, ou então na prorrogação. A gente só quer que isso seja analisado lá na frente, com a campanha já na rua. Aí o Zanin foi no recurso e botou, e aí deu a oportunidade para o Fachin levar isso para o pleno do STF, falando, olha, não, mas aqui a defesa questiona. Aí depois o Zanin fez outra peça dizendo, não quero mais. Aí agora a gente não sabe como é que fica isso. Então, assim, teve algumas barbeiragens, e aí parece que o Sepúlveda da Pertença ficou irado com essa questão aí e tal. Então, tinha esses conflitos, pode ser questão financeira, não sabemos, mas o fato, Wellington, é que nem o pessoal lá do Zanin, da Valesca, nem o Sepúlveda da Pertença, nem o Batóquio, são pessoas viajadas, estão em todo momento no mundo, nenhum veio à Suíça para surpresa de advogados suíços com quem a gente conversou, nenhum veio aqui pedir acesso às provas. Então, assim, a gente tem que passar pela barreira ética, infelizmente, não gostaria, foi, assim, não gosto, toda vez que eu escrevo esses artigos, eu me sinto muito constrangido, mas a causa é maior. Olha, Rômulo, é o seguinte, você não cometeu nenhum pecado ético, pelo seguinte, isso aí teve conversa vazada de grupinhos de WhatsApp, um bate-boca de baixo nível, eu até recebi, achei tão constrangedor aquilo, e preferi não fazer nada. Se não me engano, quem publicou primeiro foi o Estadão, né? Uma coisa que vai para o Estadão, né? Um órgão de comunicação em estado de decomposição diante da obsolescência que carrega, é porque foi algo plantado por grupos de interesses, né? Então, eu considero que Lula mereça mais respeito dos seus representantes, Lula mereça um comportamento muito mais voltado para a grandeza do nome dele do que para essas questiúnculas que foram colocadas num debate de baixo nível através do WhatsApp. E, sobretudo, Rômulus, é aquilo que a gente sempre falou aqui no Duplo Expresso. Não é uma questão de justiça, é uma questão de política. E toda a crítica que foi feita, né, a defesa, e aí naquele momento a gente não criticava o doutor Zanin, a gente até falava assim que o pessoal ficava comentando o que o doutor Zanin estava fazendo, que era um grande erro. O político tinha que agir politicamente, para mostrar que a política é aquilo que o povo participa, e jogar o povo. Então fica esse discurso, porque o PT é um partido, foi quem conversou com a gente, foi o Ismael Moraes ontem, né, aqui, o Ismael que a gente adora aqui, gente boa pra cacete. Ismael Moraes falando, não, porque o PT não é um partido que parte para a luta, que chama o povo para a rua, é um partido que aposta nas instituições. Agora, quem aposta em instituições que não funcionam, é o que então? Rômulus, a gente está vendo aí que é um teatro, e é aquilo que a gente já falou também em outros artigos, um festival de canalhas que se revezam no papel de bandido, de mocinho, né? Hoje 5 juízes são mocinhos e 6 são bandidos. Aí amanhã aí tira um para ficar sempre 6-5, não é?
E aí fica sempre aquela coisa, e vai ser sempre ferrando Lula, ferrando a soberania popular, ferrando o trabalhador e essas instituições que o PT e sindicatos totalmente incompatíveis com os objetivos sindicais viraram uma burocracia. Aquilo que Ismael falou é verdade. A gente fala assim: ah, a CUT convocou para uma manifestação, está lá, diretor, diretora, as mesmas caras. Se você pegar a mesma foto do ano passado, você vai ver as mesmas pessoas. Isso significa que não é que está aparelhado, como esses imbecis da direita ficam falando. Não é isso. Mas é porque esqueceu de politizar, de trazer o sindicalizado, o eleitor, o cidadão, né? Separando aí sindicato de partido, são coisas diferentes, é bom que se diga isso, e separando para poder inserir o debate político. Porque se essa luta tivesse sido política desde o início, o que teria acontecido com Lula é o que aconteceu com Gleisi Hoffmann, quando ela, aqui, graças ao bombardeio do Duplo Expresso e de algumas outras páginas, e insinuamos que ela deveria ir para uma embaixada, como o Rômulo muito bem diz, a justiça não tem nenhuma carta na manga, é só blefe um atrás do outro. Se peitar, ela tem que recuar, porque justiça é igual a economia, só acredita quando o povo acredita, só existe, perdão, quando o povo acredita. Não existe economia forte se o povo não acredita nela. Certo? Não existe justiça forte quando o povo não acredita nela. Então pronto, essa justiça desmoralizada, vem com esse papo de acreditar nas instituições, aí, meu irmão, a vaca vai para o brejo e Lula não merece esse tipo de coisa. Existe uma porcaria de uma prova na Suíça, ô cambada de sacana, que pode salvar Lula dessa porcaria aí. Vocês estão esperando o quê? Traidores. Tem que ser a palavra certa, Rômulo. Tem que ser a palavra certa. É orgulho porque foi um blog pequeno que indicou. Vai procurar o que fazer. Vai procurar um trabalho mais digno, então? Se existe um negócio aí, vai atrás dessa porcaria. Saia da condição de refém e vire sequestrador. E você vai ver se esse jogo não vira 8-7. Vai ser 8-7. Nesse 7-0 que está tomando. Nem 7-1 é 7-0, Rômulo. Vai lá. É isso, Wellington. Quando você estava falando, eu pensei exatamente em 7-0 e pensar, o primeiro gol foi aquele HC lá do Favreto, foi o 7-1, né? Aquele gol de honra para dizer que fez alguma coisa, que tentou, tal, que o goleiro adversário não ficou invicto. Foi o único até aqui, mas tá com 6 de diferença. É isso aí. É por aí. Realmente a gente não entende, é algo que escapa a compreensão. E assim, tem questões, Wellington, aí é mais coisa, né, de constrangedora, mas assim, a gente sabe que advogados, e aí também não sei se é questão, não quero ser leviano, estou falando então em termos abstratos, mas assim, os advogados, eles têm uma carreira longa, uma carreira prospectiva para o futuro, e às vezes é melhor você perder com um determinado cliente, aquele que já está marcado para morrer pelo judiciário, do que se queimar com todo o judiciário com ele e queimar a sua carreira para o futuro com outros clientes que vão te remunerar pelo resto da vida, se não com mais recursos ainda. Então, às vezes, até por um instinto de sobrevivência, quando a pessoa é chantageada nesses termos, a gente sabe que isso existe no judiciário brasileiro, que é uma máfia, a pessoa fala, olha, estou aqui, né, com um advogado, mas num jogo assim, semi-combinado, tocando de ouvido com os acusadores na procuradoria e com os julgadores para condenar determinado réu, de forma que ele possa sobreviver enquanto profissional e seguir adiante com outros clientes, outros interesses. Isso afeta, Wellington, de grandes bancas a pequenas. Todo mundo é assim, a gente sabe. Você sabe que em sindicato, eu conheci uma colega de faculdade que foi trabalhar para um sindicato ela tinha como cliente sindicato de cobradores de ônibus. E no início ela se enojou quando ela viu que o papel do sindicato era trair o trabalhador. Era combinar com a Justiça do Trabalho, determinado juiz de trabalho, e o empregador a condenar a pagar menos do que era devido quando alguém era demitido
e aí uma parte da diferença do que foi economizado pelo patrão ia para o advogado do trabalhador. Ela no início chorou, mas depois se acostumou com o esquema, Wellington. Uma colega de faculdade minha ficou lá e ganhava a vida assim. Eu não conseguiria. Eu preferi ir para a praça da cidade esmolar do que fazer isso. Não conseguiria, minha consciência não permitiria. Mas tem gente que consegue. Então, extrapolando aí, como eu falei mais uma vez, estou falando em termos abstratos. Mas é algo que ocorre no judiciário. Às vezes também, tem pessoas que têm preocupação, Wellington, que hoje a gente já discutiu a advocacia no Brasil, como o judiciário se torna uma máfia. E vem de sentença, todo o Brasil entra. A gente sabe disso, quantas denúncias a gente não recebe aqui de gente até no STF que vendeu sentença a vida inteira. Às vezes a advocacia, determinados ramos da advocacia se tornaram, na verdade, corretagem de propina para juiz. Então o cliente quer uma determinada sentença em seu favor, ele paga a grana para o escritório como honorários, milhões, e aí isso é repassado depois para o juiz, para o procurador, para chegar ali no esquema por fora. E aí com isso, escritórios de advocacia ficam reféns do judiciário, para quando for um outro caso que é legítimo, o cara fala, não, ó, mas teve isso aí que você fez, você recebeu ali tantos milhões, 60 milhões tal, de determinada entidade, a gente vai lá, e se você não fizer isso, a gente vai para cima disso. Então, também estou falando em tese, mas é algo que acontece, a corretagem. Então, é uma máquina, como eu falei, determinadas instituições de advocacia se tornaram corretores de propina para o judiciário. E isso deixa elas com o pé de barro o suficiente para, quando tem uma causa legítima, não poder brigar de verdade e ficar, Wellington, naquilo que a gente chama aqui de telequete, que é aquela luta simulada, circense, né, com capa, factoide, né, holofote, mas que tem um resultado pré-determinado e sempre contra uma das partes. E aí, no caso, é o presidente Lula, que só levou ferro, Wellington. Só vem levando ferro do judiciário. Pois é, e como eu falei, Rômulo, o time que perde tem que ser mexido, né? Já que a máxima do futebol é time que ganha não se mexe, vale o oposto, né? Vale o oposto. Tem que valer o oposto, né? Senão não tem lógica a primeira afirmação. 47 dias da destruição das provas. Então, só antes de a gente entrar na contagem, é um assunto aí que a gente tinha deixado pendente, está rolando também na grande imprensa, mais uma vez na Folha de São Paulo, naquela coluna Painel, que se especializou em plantar notinhas, a informação de uma perícia que teria sido entregue pela defesa do presidente Lula ao Sérgio Moro, dizendo que eles encontraram um verdadeiro caminho do dinheiro que lá nos documentos do Odebrecht eles atribuem à reforma do sítio, que eles teriam encontrado o verdadeiro caminho, que o destinatário não era o presidente Lula. Então eu vou ler aqui a nota, ó. Painel de ontem, dizendo o seguinte, ó, não está comigo. A defesa do ex-presidente Lula vai entregar a Sérgio Moro perícia realizada no sistema, atenção, MyWebDay, que registrava pagamentos de propina da Odebrecht. O laudo será juntado em sigilo. O documento atesta que o dinheiro da empreiteira atribuído à reforma do sítio de Atibaia teve, na verdade, outro destinatário. Não está comigo 2. Os peritos contratados pelo petista dizem ter identificado o caminho dos 700 mil que, para a acusação, saíram das contas da empreiteira para bancar reformas na propriedade. A perícia de Lula afirma que o dinheiro não foi usado no sítio. Então, primeira questão aí, a meta discussão. Usar como veículo de difusão de ideias da defesa a Folha de São Paulo, que ela lá usa o agrojornalismo de plantação de notinha. Enfim, né? Parte de comunicação, vou me abster, você fala depois disso, Wellington. Agora, sabe o que é interessante, Wellington? Essa história aí de dizer, de perícia do Lula nos documentos da defesa, ela surgiu no dia, horas depois que eu publiquei pela primeira vez a minha crítica, dizendo por que não vem aqui a Suíça, um artigo eu falava aqui no programa, assim, mas, né, gente, vem aqui, me liga e tal, mas da primeira vez que eu fiz aquela cobrança e publiquei aquele artigo falando do telequete, falando por que se estão defendendo mesmo, por que não vem a Suíça pedir acesso aos documentos que são travados pelo Sérgio Moro no Brasil? Aí, horas depois, surgiu plantado na imprensa essa história de perícia em MyWebDay. É mentira, não tem perícia em MyWebDay. São dois, o pessoal joga com confusionismo. São dois sistemas que eram usados pelo Odebrecht. MyWebDay é o sistema dos lançamentos contábeis. Tem ali projeto X, lá, sei lá, construção da ponte. Aí fala, esse aqui é a empresa, a sociedade que toca ela, porque eles têm sociedade para propósito específico. Aí fala quem que recebeu o benefício, para quem que foi mandado, qual offshore que recebeu lá fora. Vem o nome da offshore, a obra que gerou aquela comissão ali e tal, tudo isso.
isso. Esse é uma Web Day que, para fazer a entrada lá, Wellington, a pessoa tinha que ter um grau alto na hierarquia do Odebrecht. Ela tinha que ter um login e uma senha para ir ali e botar. O Sérgio Moro diz até hoje que tem dificuldade de acessar. É para esse que o Dedê falou que perdeu a senha do pendrive, não sei o que. Esse, mesmo assim, sem ter acesso, ele ainda tinha negado ao presidente Lula. Eles já tinham pedido à defesa acesso e o Sérgio Moro tinha negado acesso ao Web Day. O que a defesa tem acesso, e por isso aqui está esse confusionismo, que quem jogava com isso era a grande imprensa, para fingir que era a mesma coisa. A gente sempre disse aqui que não era, mas agora parece que a defesa do presidente Lula também está fazendo essa confusão, é o Drauzes, que era como se fosse o WhatsApp lá da Odebrecht. E por que é fundamental a diferença? Porque o Drauzes dá para editar quem não tinha esse acesso. A pessoa ia, tirava um print screen lá do lançamento contábil e mandava lá no contato como anexo, olha aqui o lançamento. Todas as alegações da Odebrecht, da Lava Jato, foram feitas com base nesse Drauzes, que é fraudável e foi fraudado, como disse a própria Polícia Federal, como fruto do nosso trabalho aqui, Wellington. Eles iam vir com um laudo dizendo que era verdadeiro. A gente publicou aquele artigo da FRA falando que tinha sumido 3 mil documentos. Aí, por causa do nosso artigo, inclusive o Cristiano Zanin reconheceu e parabenizou a gente no dia por causa disso, eles adiaram em 2 semanas a publicação do laudo da Polícia Federal. E aí, quando voltou, eles falaram, olha, tem falsificação mesmo, porque a gente já tinha falado, olha, sumiram 3 mil documentos. Aí eles falaram, olha, tem sim, uns são verdadeiros, outros são falsos, tal. Certamente os verdadeiros são os que eles usam contra o presidente Lula. E os falsos devem ser o que usavam contra o Aécio Neves. E aí veio essa questão aí de lá para cá, e aí no dia que a gente questionou essa questão, porque se a defesa viesse na Suíça, eles iam ter acesso ao Web Day, ao lançamento que é de mais difícil falsificação, que é negado no Brasil pelo Sérgio Moro. Esse a Procuradoria-Geral da República tem. E a empresa americana FRA, Wellington, que não é idiota, é uma empresa forense multinacional, ela não deu um documento inacessível com senha para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Suíça. Essa história de senha perdida foi a desculpa que eles usam no Brasil para não dar acesso ao Web Day. Então, em vez de plantar na imprensa história de perícia em Web Day, que é mentira, porque perícia se houve foi no Drauzes, vem na Suíça e busca o acesso ao Web Day, o verdadeiro. Essa é a perícia que vale. Teve aí o professor Marcelo Neves falando, fazer uma notícia crime, uma CPI. Wellington, eu tô cansado de telequete, eu tô cansado desse pessoal usando a grande imprensa como veículo de comunicação para plantar coisas que se contrapõem ao jornalismo que a gente faz aqui, ativista, com dados que a gente faz com contribuições da comunidade. Essa coisa aí de vir para a Suíça, acessar o documento, a coisa da FRA foi uma pessoa que sugeriu, outras tantas coisas, no artigo que eu publiquei ontem, esse questionando a defesa, coisa, eu fiz uma lista ali de mais de 10 coisas, eu acho que nós do Duplo Expresso fomos municiando aí desde o ano passado, é um absurdo, vendo aí, tá alimentando ilusão na militância, isso aí é fogo de encontro para tentar responder essa crítica que a gente faz de eles não virem à Suíça e falar, não, mas a gente já fez uma perícia no Brasil. Fez uma perícia no Brasil num acervo documental que não vale nada, que é o do Drauzes. Não é o do Web Day. Essa notinha da Folha de São Paulo, plantada provavelmente pela defesa do Lula, é falsa e é diversionismo. Infelizmente, Wellington Calazans, mais uma vez tem que vencer o meu constrangimento de ter que criticar colegas, mas é a verdade, porque acima de tudo isso está o interesse nacional, o interesse do povo brasileiro e do presidente Lula. É isso aí, Romulo. Vamos começar aí e terminar a contagem também. 47 dias da destruição das provas da inocência de Lula. Elas foram destruídas, mas Romulo está lá com o dedo coçando na Suíça para poder ajudar quem quiser ajudar Lula. 141 dias da publicação do documento aqui no Duplo Expresso, que tem pelo menos 5 crimes de Sérgio Moro, e 41 dias que Tacla Duran foi lá numa audiência, numa CPMI, e falou, olha, realmente aquele documento lá, ele não falou assim com essas palavras não, mas a gente traduziu assim, aquele documento lá tá certinho, é tudo certinho mesmo, é aquilo mesmo que aconteceu, tá bom? E há 101 dias, Lula está preso ilegalmente. Wellington, última coisa só que eu queria acrescentar. Estava dando uma rodada, aquela que semanas atrás a gente
foi o primeiro a chamar a atenção para essa história, né, daquele jogo combinado ali no STF, do bom policial, mau policial para quebrar o Lula. Então, uns ali são, vem, né, o Barroso, é o mau policial, vou quebrar, prender, arrebentar, corrupção, tal, tal, tal. Aí tem uns que fazem de bom policial. Não, vem aqui, renuncia à candidatura, que eu vou te ajudar, vou te soltar, não sei o que tal. Mas tá tudo combinado ali para quebrar ele e acabar com a pretensão dele jurídica e, mais do que isso, ferir politicamente a demanda dele e do povo brasileiro da sua candidatura. Aí, olha só, o Toffoli já diz que ele sabe que terá que ir contra suas próprias convicções na presidência do STF. Esse, como a gente colocou aqui, naquele julgamento lá do habeas corpus do Lula pelo pleno do STF, ele tinha recebido a liminar. Aí 2 semanas depois foram julgar se o mérito, e aí vendo se a liminar, se a decisão que tinha sido conferida de forma liminar ali, né, se seria mantida ou não quando fosse analisada o HC em si naquela sessão 2 semanas depois. O que aconteceu? O Toffoli foi um que falou: ai, que absurdo isso aqui, olha as garantias. O Celso de Mello falou, o Marco Aurélio falou: nunca vi isso, olha aí, que vergonha. Carmen Lúcia, você, a estratégia colocando acima do direito, só não te xingo aqui porque respeito a cadeira em que você está sentada. Não com essas palavras, mas falou isso. Aí o Lewandowski também: olha, nunca vi, mas que absurdo. Mas ninguém, então fez assim: olha, peço vistas, está suspenso. Se eles tivessem feito isso, a liminar que tinha sido dado 2 semanas antes estaria valendo até hoje. E sentava em cima. Aí você fala: ai, mas isso é manobra, isso é chicana. Eles fazem pro lado deles, eles só erram pro lado deles, né, Wellington? Pra direita, pra Écio. Aí tem o Gilmar Mendes senta em cima, o outro pega, senta em cima. O Fux aí sentou em cima, anos e anos em cima do auxílio moradia, né, da filha dele, que recebe. Agora, pro nosso lado, não, pro nosso lado é republicanismo, né, colegialidade, vamos respeitar o pleno, não vou não vou fazer pedido de vista para impedir a formação de uma maioria, não vou fazer nada disso para não proclamar resultado. Não, aí não tem. Aí com o nosso é republicanismo, né? Aí é sem vaselina, Wellington. Não tem vaselina, não. Que nem o Macron tem com a Copa, não. Aí é sem vaselina. O outro lado, não. Aí tem todas as maneiras não republicanas de impedir a confirmação de um resultado. Então, o Toffoli já está avisando: olha, vocês estão achando aí que eu vou chegar em setembro e vou pautar as ações para tirar essa história de prisão após segunda instância? Tira o cavalinho da chuva, porque no STF eu vou ter que votar na presidência e contra minhas próprias convicções. Então, confirmado aquilo que a gente falou, é o bom policial, o mau policial, mas aquilo é um show, todos eles querendo quebrar o prisioneiro, presidente Lula. É isso aí, vamos falar nisso. Vamos aqui a nossa contagem: 48 dias da destruição das provas da inocência de Lula. E o Rômulo Maia está na Suíça esperando ansiosamente a defesa de Lula procurá-lo para que a gente possa pegar na justiça suíça provas de inocência de Lula e, mais importante, tirar toda a esquerda da condição de refém e colocar na condição de sequestrador, tá bom? Ô Wellington, sobre isso, só um brevíssimo comentário. Aquele artigo que eu publiquei falando do Sepúlveda Pertence, que ele tinha saído da defesa, e falando assim, cobrando inclusive lá de uma maneira elaborada essa colocação que você colocou das provas que estão aqui na Suíça, que ninguém vem buscar, para a perplexidade de advogados suíços, que o presidente Lula poderia pedir aqui os documentos cujo acesso o Sérgio Moro bloqueia no Brasil. Ele poderia pedir e ver os 3 mil que eles sumiram no caminho. Esse artigo repercutiu muito, a gente viu aí, até recebemos retornos de grandes juristas, professores, pessoal da comunidade jurídica. A cobrança, né, a defesa com esse partido ficou mais clara. Um jurista falou para mim: olha, Rômulo, o seu artigo é irrespondível. Um grande jurista brasileiro falou para mim: seu artigo é irrespondível. Então, assim, a pressão está no campo deles, Wellington. Eles têm que explicar por que não vem à Suíça. O artigo está aí publicado, eu coloquei, né, Sepúlveda Pertence, sai da defesa de Lula. Pergunta: que defesa? Está lá ainda no duploexpresso.com, você acha? Um grande professor aí, jurista, falou para mim: olha, é irrespondível. Então, justamente para não dar a resposta ali, não ter que se explicar, é melhor que façam. Ainda está em tempo que venha aqui à Suíça, como você colocou, deixar de ser refém, se tornar sequestrador do golpe no Brasil. É isso aí, 142 dias da publicação do documento do Duplo Expresso, documento que provou 5 crimes de Sérgio Moro. E
Quem foi bombardeado foi o Duplo Expresso, porque fez isso pela esquerda, quer dizer, do que dizem que são de esquerda, pelo menos. Wellington, e aí eu vou ter que fazer outra complementação. Foi nesse momento em que a gente publicou aquele documento, que a gente sofreu o ataque lá, né, das células, mas foi também quando a gente perdeu o contato com a defesa do Lula. A gente, assim que publicamos, recebemos os parabéns. Né, parabéns, como recebemos sempre, cooperamos, né, quem lê esse artigo vai ver várias coisas que o Duplo Expresso municiou. E aí, depois desse dia, nunca mais ouvimos falar da defesa, depois que começou aquela reação lá. E aí, tudo são, né, coisas que a gente fica, como diz o presidente Lula, ficamos só olhando e matutando. Damásio Lopes. Gostaria de sugerir ao Duplo Expresso que publicasse o polêmico documento sem a marca d'água, a fim de que a própria militância possa se apropriar dele e divulgá-lo amplamente, como ele realmente é uma prova cabal da absoluta nulidade do processo que mantém o Lula preso. É algo que a gente poderia ter feito, inclusive a gente ofereceu de mandar para a defesa, todo mundo. Isso naquela época a gente colocou, porque o site estava começando e foi um trabalho, Wellington, a gente ficou 3 meses. Não, mas é isso que eu ia falar, isso foi um trabalho do cacete para a gente conseguir isso. Vou publicar sem marca d'água para quê? Não, vocês não publicam tanta coisa com o símbolo do G1, do UOL, compartilham essas porcarias do PIG e não reclamam disso? Como é que a gente está começando agora? Nossa única forma de propaganda é a nossa própria ferramenta de propaganda. E aí eu estou falando tecnicamente, sobre comunicação, que é a minha área. Não tem, sem chance, tá bom? Sem chance. Então, fora isso, mesmo que publicássemos, as partes interessadas até hoje não mostraram nenhum interesse, não é? Nem o pessoal no Congresso Nacional que faz a defesa político-administrativa, pelo contrário, tentaram detonar o documento e a gente junto. E, fora isso, a defesa jurídica nos parabenizou. A gente está até hoje aguardando, Wellington, que nos foi prometido naquele dia, uma nota da defesa do presidente Lula sobre o documento. Falaram, vamos mandar daqui a pouco, estou esperando até hoje. A Auri Mainete só falou, Rui Fracão, é isso aí, Rui Fracão, da rendição, entrevista rendição. E o Plínio Aquinil Júnior fala o seguinte, Wellington, nem Sérgio Bermudes ajudaria Lula. Sérgio Bermudes, que é aquele que tem os esquemas lá, bota o Gilmar Mendes, um advogado, dono de uma grande banca aí de contencioso, bota o Gilmar Mendes no apartamento dele, na Quinta Avenida, em Nova York, né? O pessoal que tem os esquemas. Como eu lembrei aqui ontem, né, Wellington? Muitos escritórios de advocacia se tornaram corretores de propina para juiz, propina para Ministério Público, propina para a polícia. Então a gente vê, às vezes, honorários milionários que não se justificam. Wellington, eu falo isso com segurança. Trabalhei nas maiores bancas de advocacia do Brasil. Nas maiores, mais tradicionais, em projetos, Wellington, de bilhões de dólares. Oleoduto para Petrobras, gasoduto para Petrobras, unidades de produção de energia térmica, projetos bilionários com financiamento fora do Brasil. Os profissionais mais qualificados nas maiores bancas. Eu nunca vi uma fatura, assim, mensal dava 15 mil, 20 mil, 30 mil, e projetos que duravam anos. Então, assim, se falar, olha, 10 meses vai dar 300 mil, em 10 anos vai dar o quê? 3 milhões e pouco. Eu nunca vi alguém ganhar uma fatura de 60 milhões. Eu nunca vi na minha vida, trabalhando com as pessoas mais qualificadas, nos escritórios de banca mais reputados, nos projetos fundamentais para o Brasil de bilhões de dólares. Eu nunca vi isso. Então, assim, quando a pessoa ganha uma fatia dessa, é porque o pessoal se tornou corretor de propina, entendeu? Tá ali para fazer a distribuição, como estava lá o Figueiredo Basto recebendo a mesada dele do Dario Messer, de 50 mil, desde o Banestado, para calar a boca de juiz, procurador, policial. Então, esse é o sistema. Infelizmente, parte da advocacia se tornou isso hoje, e esse pessoal se torna refém. E aí acaba falando assim, olha, eu tenho que sobreviver, né? Fiz uma coisa errada aqui, no passado, realmente fica refém do judiciário, dessa máfia, e aí a máfia fala, olha, você não você tem esse cliente aí que a gente quer ferrar. E a gente tem essa história aqui, que você fez lá atrás, você pagou aí coisa e tal. Então, assim, se você quer ter futuro, quer continuar tranquilinho aí, que seus outros clientes não tenham problema com o judiciário, esse aí você vai, né, fazer um telecat, fingir que está defendendo, mas ele vai para o saco. Então, muitos estou falando em tese, não estou falando de ninguém especificamente, mas são histórias que a gente sabe que acontecem.